antes de mais nada, aí para o pessoal que não conhece muito bem o Luciano, você podia se apresentar aí quem é o Luciano, onde você mora, onde você atende e com o que você trabalha, né, Luciano? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né, Ivan? Faz um tempo que a gente não se encontrava aí numa live, né? Bom, eu sou Luciano Irato, sou de Londrina, tenho graduação em fisioterapia aqui no Brasil e medicina fora daqui do país. Trabalho com a saúde integral, né? Sou homeopata, dou aula em pós, fora aqui de Londrina, e atendimentos em algumas cidades fora de Londrina, mas ficando mais aqui devido aos internatos, enfim. E na luta aí, né? Pesquisas, tentando chegar às pesquisas do Ivan junto, né, Ivan? Não dá para parar, né? Ah, não dá, né, Estamos Ivan? sempre atualizando informações, sempre atualizando conhecimentos, né? E eu Sim, acho sim. que a vida do terapeuta, do profissional da saúde é ser um buscador, né? Um buscador das informações e cada paciente é novo, cada paciente é único, cada Uhum. paciente traz informações diferentes dos outros e se talvez a gente não continuar atualizando esses conhecimentos, talvez a gente acabe não conseguindo dar o resultado ou auxiliar os nossos pacientes como a gente gostaria, né? E Sim. vou me apresentar, então, para quem está chegando, às vezes, do teu Instagram também, né? Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação e, a partir lá de 2007, venho agregando o conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas, as relações emocionais interferindo nos sintomas físicos, e já há 4 anos com o curso Origens, com o objetivo de auxiliar outros profissionais da área da saúde que querem entender também essa junção, né, da emoção com os sintomas físicos, integrando essas informações e podendo ajudar ainda mais o paciente. E a live de terça-feira aqui é sempre com um auxílio para profissionais que estão iniciando, para terapeutas, profissionais da área da saúde, que às vezes têm obstáculos, têm dificuldades, têm alguns empecilhos na carreira que acabam não conseguindo deslanchar, né? Fazer com que o atendimento flua, fazer com que consigam integrar informações, fazer com que consigam lidar com o conhecimento e aplicar na prática. E cada terapeuta que vem aqui na terça, ele tem dicas do que para eles foi difícil e eles conseguiram contornar para que cada um dos profissionais que chega aqui consigam também, talvez, pular um obstáculo, né? Ou pular uma fase ali que está, às vezes, patinando, não está conseguindo sair do lugar, está ali na zona de estagnação e não consegue fluir na sua vida. E uma das primeiras coisas que a gente conversou, Luciano, foi o detalhe que você falou que foi para a China, foi para o Japão. Como é que foi ter ido para culturas diferentes e se adaptar em culturas diferentes? Conta aí um pouquinho para gente. Bom, Ivan, o Japão foi o início, né? Isso em 96. E foi, assim, uma coisa que, na verdade, sempre foi um sonho, né? De poder estar resgatando lá nossas origens, né? Da parte do meu pai. E é interessante que eu cresci com a minha avó paterna, sempre aprendendo a falar, os costumes, enfim. Então você já pensa assim, vou chegar lá, vai ser tranquilo, né? E Aham. não tem nada a ver, né? Até algum palavreado que não se usa mais, enfim. Isso daí foi um choque, né? Mas para mim tudo era uma coisa muito, era um sonho, né? Foi um sonho. Agora para a China já foi um segundo impacto maior por é até engraçado, todo mundo fala assim, não, chinês, japonês é tudo igual, né? Aí a gente fica pé da vida, né? Mas tudo bem. É totalmente diferente. Enfim, não é somente a linguagem, mas sim, a cultura é extremamente diferente. Por mais que todo mundo fale que tem um olho puxadinho, mas a cultura é diferente, o tratamento é diferente. Essas adaptações, elas foram assim, digamos, eu tive dois aspectos, só que com um único sentimento. Olha que interessante, Ivan. Quando eu fui para o Japão, né, e, obviamente, quando eu fui encontrar a família do meu avô, o que eu senti foi que o meu avô fugiu da guerra, né? Então, fugindo da guerra, ele foi covarde.
Então teve uma certa discriminação assim. Isso no primeiro impacto. Depois, enfim, dos anos foi melhorando. Quando eu fui para a China, foi pior, porque no jaleco, quando estava o meu sobrenome, alguns pacientes não aceitavam que eu atendia, porque a China ela tem, sim, né, um histórico da guerra com o Japão, então tem preconceito. Então eu tive o mesmo sentimento, ou seja, falando aqui já das emoções aqui, estudando, aquele sentimento talvez de, puxa, rejeição, né? Por mais que você falava que era brasileiro, não, você tem sobrenome japonês, você tem sangue japonês, né? Enfim. Então, esses foram os primeiros impactos, né? Assim, que marcaram para mim fora o dia a dia que a gente foi se adaptando nos estudos e trabalhando, estudando, né? Isso foi bem interessante. E o que te deu coragem, assim? Porque muitas pessoas veem um obstáculo pela frente, né? Porque o teu obstáculo seria, você quer estudar medicina chinesa naquele momento, eu queria ir de volta às minhas origens, que era lá o Japão, voltar lá para aqueles conhecimentos e talvez ajudar até aqueles que sofreram com os japoneses, que é exatamente na China, né? O que te fez ter a coragem de ir? Porque muitas pessoas protelam para iniciar um curso, buscar um conhecimento, iniciar uma nova jornada. E o que te impulsionou para fazer isso? Ou como você ultrapassou esse obstáculo? A princípio, eu sempre tive vontade, desde criança, né? Para mim, a cultura que a gente teve, assim, a convivência familiar, isso sempre me chamou a atenção de um dia poder ir estudar, né? Mas, assim, hoje, analisando, eu acho que o estupim, talvez, o que deu aquele pontapé realmente foi eu ter sido paciente. Por quê? Quando eu retornei foi no ano de 2000, eu tive que retornar para o Brasil. Eu tive aquela época, até quando se falava em depressão, ninguém acreditava, e foi diagnosticado, né? Porque a carga horária não estava batendo com aqui no Brasil. E eu fiquei apavorado. E eu lembro que fui com um psiquiatra, até um pai de um colega quando eu estudava lá em Maringá, fui em Maringá, e aí aquela bomba de alopatia, enfim. E meu pai viu que não estava legal. E aí, em Toledo, ali no sítio, ali em Toledo, mais ou menos, tem uma colônia, já não tem mais, tinha uma colônia que a nossa família sempre ia, né? E eu comecei a fazer tratamento lá, né? Com acupuntura, com a moxa, e durante 2 meses eu estava sem alopatia. Então, opa, alguma coisa me chamou a atenção. E eu senti isso. Eu falei, não, então eu quero abordar isso na minha carreira, né? Quero fazer isso na minha carreira. Então, o pontapé, assim, foi muito importante em questão do que eu estava sentindo naquele processo, né? E aí como se diz, o universo foi tudo conspirando quando surgiu uma bolsa para Pequim, onde a universidade ela tem convênio com a Universidade de Shibuya, onde a gente estudou. Então, ou seja, isso foi tudo numa sincronia perfeita, né? Então, mas resumindo, o que realmente me deu impulso inicialmente foi a convivência familiar, naquela vontade da cultura japonesa, mas e também o que fez buscar a medicina chinesa, né, a medicina tradicional chinesa, foi o que eu passei, uma coisa pessoal mesmo, entendeu? Então eu falo assim, poxa, se funcionou comigo, por que não pode funcionar, né? Enfim, por mais que a gente sempre escutou, por mais que sempre eu escutava do meu pai, o que meu avô fazia, enfim, isso foi muito importante. Perfeito. Como eu sempre falo, né? Quando o aluno está pronto, o mestre chega, né? E aí entra esse padrão, né? Que às vezes a gente tem que estar preparado para aquilo que vem ali para frente, né? E se a gente está preparado, isso significa você já ter visto aquilo, você já ter sentido aquilo na pele.
Eu falo bastante para as pessoas que, às vezes, para começar um curso novo, né, um curso que eu não conheço, nada melhor que, às vezes, saber um pouco mais da informação, sabe? Viver na prática, às vezes, fazer um atendimento com alguma pessoa para saber se faz sentido ou não para você. Então, a pessoa, às vezes, vai, eu quero fazer acupuntura, daí vai lá para fazer um curso de acupuntura, só que não gosta de agulha. Né? Como é que vai aplicar no outro se não gosta nem de sentir em si mesmo? Não tem como, muitos, às vezes, uma coisa... Eu conheço alguns, e aí não tem como fluir esse processo, talvez, completamente. Ou, às vezes, outras questões, né, que às vezes acabam interferindo com que a pessoa flua. Porque quando a gente sente na gente, quando a gente modifica alguns padrões nossos, nós podemos fluir muito mais fácil. Então, para você conseguir, às vezes, talvez iniciar uma profissão ou iniciar um projeto novo, talvez é preciso tratar também por que eu não consigo iniciar. Porque nós somos aquela base da informação que nós vamos transferir para o paciente. Se nós estamos bem com a gente, vai auxiliar o paciente. Muito legal essa tua trajetória de conhecer ali. E talvez aquele sintoma, aquela doença, veio exatamente para você olhar mais profundamente para esse tipo de técnicas, né? Sim, eu falo que nem sempre o universo às vezes conspira, né, para que a gente possa analisar outros conhecimentos, ver outras informações. E eu acredito bastante nesse contexto que você falou de que às vezes os nossos antepassados ali, de alguma forma, eles são, não sei se falar um guia, não seria essa a palavra, mas tudo que eles viveram lá atrás nos guiam para chegar a alguns objetivos. No teu caso, a medicina tradicional chinesa. O que eles vivenciaram. Eu acredito muito nisso, Ivan. Né? Muitos, não só comigo, mas assim, colegas que a gente vem acompanhando, é interessante que sempre alguma coisa puxa, sabe? Até uma coisa que nós já até trabalhamos, quando você até me atendeu, a gente viu a trajetória aí da família paterna, né? O bisavô, tataravô, enfim, ambos sempre ligados ao exército com a medicina. E é interessante que, óbvio, né? A medicina que se diz, né? Naquela época era o que se tinha, né? Então, se você entrar no contexto, o que eu tenho de analgésico, eu tenho um fitoterápico. O que eu tenho para amenizar a dor? Eu tenho agulha. Eu vou fazer um chá, né? Não tinha-se muito recurso, né? Você não tinha lá o kit primeiro socorro, você tinha morfina, ir para a guerra e vamos costurar desse jeito. Não teve, né? Então, isso, pelo menos o que ocorreu entre o histórico, lógico, me conduziu, e eu sou apaixonado por isso, por mais que nós aí temos associações de técnicos, a gente vai estar falando, mas isso me abriu a mente, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas você trabalha com que medicina? Eu falei assim, eu prefiro falar que eu trabalho então com saúde, né? Por mais que lá teve a graduação em medicina convencional, eu friso a medicina tradicional chinesa, enfim, que entra a japonesa, porque é o que eu sinto aqui dentro, né? É o que faz a minha produção. Mas, enfim, isso com certeza a gente tem um tutor lá em cima que vai puxando, né? As mãozinhas do italiano quando tá lá explicando, né, Ivan? Mamma mia! Alguém aí que está assistindo a live, quem está vendo depois, já sentiu algum momento, já buscou alguma vez alguma informação que, às vezes eu repito alguma história, como o Luciano, às vezes já tive médicos na família que acabou trazendo essa ânsia para buscar, às vezes eu nem sabia conscientemente, né, Luciano? Talvez nem sabia conscientemente que eles foram médicos e que eu estou seguindo, às vezes, o padrão deles, mas que de alguma forma estou, ou que tinha avós, bisavós, curandeiras que estão seguindo. Conta aí se vocês já tiveram trisavós parteiras, bisavós que faziam chá, para a gente saber também se faz sentido para vocês essa repetição de padrões aí. Falam eu aí se vocês já tiveram alguma coisa assim, né? E não só nesse contexto, né, Luciano, de às vezes ter um profissional lá que viveu essa prática lá no passado, mas também aquela necessidade de ter alguém que pudesse dar suporte àquelas pessoas que sofreram. Então, provavelmente, quem viveu na guerra lá da tua família também precisou de cuidados. Teve pessoas que precisou de atenção.
às vezes passou por epidemias e passou por uma necessidade de um tratamento, né? Então surge às vezes a necessidade de um profissional que entenda de alguns conhecimentos que possam auxiliar os próximos, né? Os seus próximos, e hoje são seus filhos, sua mãe e todas as pessoas ao seu redor, não é? Você sabe que a minha mãe, Ivan, ela era enfermeira, né? Ah, E ela trabalhou com barrigão até as últimas semanas, fazendo cirurgia. Ela era enfermeira em Ubiratã, no interior aqui, e ela até brinca que a última cirurgia, porque aí um pessoal falou assim, você tem que sair daqui, porque senão você vai voltar para a mesa, né? Mas, aliás, você vai para a mesa, né? Foi a primeira vez que ela aplicou hack, ou seja, naquela época, né? Hoje, quando a gente fala, nossa, mas tem que ser especialista e tal, mas ela aplicou, então, a questão de experiência, né? Então, a gente já brinca que foi um contexto ali, não falar do centro cirúrgico, mas de poder ajudar, de poder compartilhar, de poder realmente fazer isso para o próximo, né, Ivan? perfeito. E aí, a gente vem sempre com esse contexto, né? Minha mãe era professora e eu vou começando a dar aula, né? Então, não é por nada que vem esse padrão. Minha avó morava com meus pais, minha bisavó morava com os meus avós. Então, sempre tem um contexto de cuidado ali dos mais velhos, um cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, com a nossa família, para ter essa proteção. Eu acho que essa nossa forma de criação é o que faz com que a gente possa cuidar, auxiliar e poder ajudar as pessoas da melhor maneira que a gente tem. E hoje o nosso Uhum. conhecimento pode ser de diferentes maneiras, né? Você Sim, trabalhando com todas essas áreas que você buscou, né? Adaptando-se a culturas diferentes, né? Porque cada metodologia que você trabalha também tem uma cultura diferente, né? tem. A metodologia, com o tempo, você vai, né, obviamente, você vai entendendo, não é só a questão da parte científica, não, tá? Eu vejo assim, por exemplo, quem começa a estudar medicina chinesa e vê o livro do Imperador Amarelo, a abordagem dela é muito filosófica, assim, sabe? Os termos. Até os alunos, quando eles pedem alguma literatura, inicialmente eles pegam a ler isso e falam, meu Deus, estou ficando mais, né? Então, há uma questão de cultura assim que ela bate e até mesmo nessa questão da metodologia mesmo. Lógico, né? Nós temos aí um mesmo caminho a ser traçado, porém, né? Até o que realmente eu senti em questão da vivência, por exemplo, mesmo quando a gente fala a acupuntura chinesa e a japonesa, há diferença. Na Coreia do Sul teve diferença em Seul quando eu fui, a tibetana teve diferença. Né? A diferença que eu deixo aqui claro para o pessoal é a diferença da técnica. O princípio é o mesmo, né? O que muda a técnica? Porque a cultura ela se adaptou. E é justamente o que fez eu adaptar aqui também, né? Depois que eu voltei. Porque entrando no Brasil você tem um outro tipo de pessoas também, né? Outros tipos de Sim, vivências. outros tipos, né? Porque se você abre, né, muita literatura e tá lá assim que realmente você trabalha tudo, né? E não é bem assim, né? A Organização Mundial de Saúde tem realmente um número de patologias que são comprovadas cientificamente. Porém, na literatura, você encontra inúmeras, assim, né? A vivência, a convivência que a gente teve lá fora, realmente você tem um choque, tipo, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, né? Sim, né? Teve um quadro que estabilizou, e não foi assim, foram meses que a gente estava acompanhando nos estágios, né? Então, aqui no Brasil, eu não posso, né? Seria até muito egoísta, mas tem pessoas que vão muito ligado no que está na bibliografia e batem com a nossa cultura. A nossa cultura é diferente, a nossa alimentação é diferente, o estilo de vida é diferente.
E a gente sabe que os fatores externos, eles influenciam muito no que o nosso corpo vai responder, né? Então, horário de dormir, horário de se alimentar, o que eu estou alimentando. E o mais importante que eu vejo são o quê? Os biotipos de cada um. Então, você imagina, vamos pegar aqui da nossa geração, né? Você acha que nós temos um sentimento tão forte daqueles nossos antigos que passaram por guerra, que passaram por fome, né? No caso, você que tem descendência italiana, enfim, né? Na época da guerra, a gente tem aquelas bioinformações, né? Que vão entrando. Agora, a gente não sentiu na pele, né? Então, tudo isso fez e faz o diferencial. Eu vejo esses países que eu passei, né? E isso automaticamente os estudos e o trabalho cabe, né? É diferente você pegar uma pessoa, enfim, a nossa cultura ela é diversificada, é uma mixagem de, né, de nacionalidades aí, enfim. Então você tem que se adaptar. Eu tive que adaptar nesses 20 anos, na verdade. Esses 20 anos que aqui no Brasil a gente teve que se adaptar, né? Então, isso aí lógico, a gente não vai perder a metodologia da base, mas você tem que saber limitar. E eu acho assim, o mais importante, por que eu entro nessa questão de adaptação? É lapidar o que é o correto, né? Porque as pessoas muitas vezes querem abordar em cima do paciente e não vai ter resultado. E aí é um tiro no pé, né? Então, ter a humildade que, não, aqui não vai funcionar. Eu não vou entrar num hospital e vou fazer uma anestesia com eletroacupuntura. A nossa cultura não tem isso. É o anestesista, é química, Sim. entendeu? E até o contexto interessante que tu comentou, que para você poder adaptar também uma informação, uma metodologia, você tem que conhecer ela profundamente. Se você às vezes está no superficial daquela informação, tu também não vai conseguir adaptar também ao teu paciente e não vai dar resultado. Então, todo o Não, fundamento ele tem que ser estudado a fundo, né? Ser um fundamento, ser uma base ali de sustentação, para que daí você possa adaptar o restante acima de uma maneira, às vezes, diferente, dentro daquele paciente que chega para você. Mas se você não tem sim, fundamento, você não tem como adaptar. Da mesma forma, assim, o que fala a medicina, talvez ali na China, o que fala a medicina no Japão, mas eu preciso estudar cada uma, ter uma base forte sobre cada uma para poder associar. Como você também faz com relação a fitoterapia ou homeopatia, ou será que eu uso a microfisioterapia? Será que eu só converso com o paciente sobre a origem emocional desse sintoma que ele está vindo enquanto eu faço a acupuntura, né? Se você fizer tudo meia boca, né, de qualquer forma, não vai ter um resultado. Como é que você conseguiu construir? Como é que você vê isso? Você tendo tantas técnicas ali que você tem para utilizar na tua prática? Olha, Ivan, uma avaliação, né, eu gosto sempre de salientar que, lógico, para qualquer técnica, a avaliação, né, é muito importante. Então, quando você entra, por exemplo, da medicina chinesa, entender a avaliação, ela é muito minuciosa. A avaliação da homeopatia é extremamente minuciosa. E quando a gente vai aplicar microfisioterapia, quando a gente vai entender dentro da nova medicina germânica, né, o curso, pelo menos aqui, da leitura biológica, então, quanto mais informações você vai obtendo, obviamente fica mais fácil. Então, eu sempre, durante a avaliação, eu venho usando, né, sempre o critério de entender realmente a causa. Então, por exemplo, lógico, a gente não esquecendo da biomecânica, não esquecendo de fatores neurológicos, enfim, mas aí você começa a indagar, mas viu, e lá atrás, e aí nesse parâmetro, né,
a gente já consegue encurtar muitas coisas, né? Então, até sempre a gente escuta, viu? Eu vou tomar homeopatia ou eu vou tomar fitoterapia? Né? Eu falei assim, talvez você não vai tomar nada. Na verdade, eu preciso entender, né? Então, o que vai diferenciar, porque o nosso organismo, ele, durante a avaliação, é propício você entender o que vai ser melhor para você. Às vezes eu vou te passar uma homeopatia e falando, olha, Luciano, eu não estou me sentindo bem. E aí você passa um chá. Pronto, melhora tudo, né? E assim por diante. Agora, em questão da técnica, sendo acupuntura ou microfisioterapia, né, é muito importante a gente entender, aí já entra um pouco a nível até sobre até metodologia mesmo das técnicas, entender o que é infraquântico e intraquântico, porque são situações diferentes dentro da física quântica, quando você está fazendo a micropalpação nos tecidos, quando a agulha está sendo inserida nos tecidos, os canais energéticos, os meridianos, vão interagir até que ponto. Então, é muito importante estudar muito neurologia, neurociência, porque chegar a fundo não é tão simples. Sim, há relatos de pacientes que, durante a sessão da própria acupuntura, têm reações como a microfisioterapia tem. Então, uma coisa assim, que eu resumo é permissão. Eu tenho que entender até onde meu paciente vai permitir eu chegar ao tratamento, né? Porque muitas vezes, Ivan, vamos aplicar microfisioterapia. Então, aí, realmente, você faz a microfisioterapia, ou você, enfim, qualquer uma das técnicas, e não tem um resultado tão sutil se você respeitar o tempo do paciente e entender melhor o que ele está te permitindo. Aí a pergunta é, ok, ele está permitindo, mas e você, terapeuta, profissional da saúde, você está se permitindo, né, entrar naquilo que o paciente precisa? Você está permitindo entender realmente o que ele tem, o que ele apresenta, né? E não usar o que você tem, aquilo de tipo, eu sou especialista, eu trabalho com isso vai resolver. Esquece e entre naquilo que o paciente está sentindo. Você lembra muito bem que quando a gente começou a fazer a microfisioterapia, que sempre era aquela pergunta, mas em que momento que eu tenho certeza de datar, né, de ser, né, aquela coisa. Não sei se você lembra que foi o Grosjean que falava, vai na sua intenção. A primeira intenção é o que o corpo diz. Então não duvide, né? Sinta-se, vai na intenção que você se tenha conexão com o paciente e aí tudo vai fluir, né? Perfeito. Eu acho que são degraus, né, que a gente vai subindo, né? Esses degraus, Sim. eles têm essa base, como nós iniciamos ali no fundamento. Se você tem esse fundamento, você tem esse primeiro piso inicial, né? Com esse fundamento, a avaliação é um ponto crucial, né? Eu acho que 80% da sessão ela é baseada na avaliação. E por isso que eu bato muito a fundo com os alunos dentro do curso Origens que é preciso ter uma avaliação precisa para você saber aonde que tu tem que mexer, aonde que você tem que conversar, com o que você tem que abordar o paciente. Lá no final tu pensa a técnica que tu vai utilizar, qual abordagem que você vai fazer, qual a intenção que tu vai utilizar com o paciente. Mas é preciso ir passando degrau por degrau. Então, fazer uma avaliação precisa, associar aí com a abordagem que você tem, e essa associação inicial, acho que não precisa nem falar para o paciente ainda. Provavelmente como você faz, né, Luciano? Você está fazendo a avaliação e já está conectando sinapses ali no teu cérebro para tentar linkar isso com aquilo, medicina chinesa, será que isso tem a ver com aquilo, né? Porque no contexto da medicina chinesa também tem relações com emoções, né? E como diferenciar, às vezes, você vê como uma diferenciação, medicina chinesa nas emoções e a leitura biológica, né, ou nova medicina germânica com as emoções, ou muitas coisas estão associadas entre elas? Elas estão
extremamente associadas, Ivan. Até quando a gente estava fazendo o curso com o Corbel, ele indagou bastante coisa sobre a questão da medicina chinesa, sobre as emoções. É lógico que quando a gente começa a estudar mais a fundo, alguns autores colocam algumas... a bexiga tem a ver com isso, e aí quando você estuda, vê lá atrás, seja o Hammer mais tradicional fala uma coisa, quando você vê já uma abordagem de outros colegas que já têm experiência, inclusive você com o curso, que eu vejo que para mim é uma coisa mais compacta e objetiva dentro desse contexto da nova medicina germânica. Então você vê que muitas vezes tem alguns detalhes que não estão batendo. Só que daí, o que eu vejo é o seguinte, é o sentimento, né? Talvez vão falar assim, o fígado, todo mundo fala fígado tem a ver com mágoa, tem a ver com raiva, mas isso aí pode enquadrar em outros aspectos. Por isso que os alunos que, por exemplo, na pós, quando a gente fala do Yin Yang, eu lembro até hoje, quando eu comecei a estudar, um colega americano disse assim, olha, em que momento isso daqui, Yin Yang, ele vamos dizer assim, vai ser sempre assim. O professor olhou e falou assim, até hoje eu não vou te dizer, porque sempre está mudando. Você dizer que dentro da avaliação, o Yin Yang, ele sempre vai, ou seja, o nosso eu sempre está evoluindo, né? O contexto de patologias, de comportamentos sempre estão evoluindo, sempre estão mudando, então não tem um padrão exato. Agora, em relação a todas essas técnicas, principalmente os sentimentos, elas sim têm relação. Temos muitas vezes a linguagem diferente, vamos dizer assim, talvez a expressão seja um pouco diferente, mas com o mesmo objetivo, né? O mesmo consentimento daquilo, e principalmente dentro da metodologia que se tem aí a relação entre órgãos e vísceras com sentimentos, e até, Ivan, eu estava participando de um estudo sobre, além de órgãos e vísceras, olha que interessante, né? Tem um grupo na China que está buscando entender, então, por que as dores biomecânicas têm a ver justamente com os meridianos, né? Isso já se tem, por exemplo, o mestre dos tendões, quem que é? É o meridiano de vesícula biliar. Mas por que a pessoa tem mais no joelho direito ou joelho esquerdo? Então, você vê que, lógico que estão, né, começando agora, mas é muito interessante, porque todo mundo está buscando, né? E é uma coisa que eu ia perguntar para você, porque você sempre me contou que você participava desses grupos de estudo com pessoas de vários países, né, trabalhando sobre medicina chinesa. E eu ia te perguntar, comparado lá 20 anos atrás, quando tu começou, e comparado hoje, é a mesma informação que vocês discutem ou vocês têm se atualizado? Né? Porque existem terapeutas que fazem lá 20 anos atrás um curso e não se atualizam mais. Então, isso que eu quero saber. Pode ficar sempre na mesma coisa? É sempre igual? Não, não. Inclusive, agora está mais intenso, Ivan, porque o Instituto, ele com a parceria com a Universidade de Fora, ela está dando um suporte para o pessoal. Hoje é o pessoal do skate aqui, né? Que a gente está dando uma mão, então tem um projeto social com crianças do circo, até o Max está aqui presente, ele é do Chile, da família, então ele é um dos professores do circo que cuida de uma entidade de crianças aí, né? Enfim, as reuniões elas estão mais intensas, né? Em questão, os mais antigos, quando você pega lá, tem um professor de 85 anos japonês, ele mantém, né, a mesma, vamos dizer assim, a mesma metodologia de avaliação, mas ele sabe que o tratamento não é o mesmo. Então, sempre há renovações. Então, o que acontece? Os mais novos, eles buscam dentro de estudos, vamos supor, vamos falar da acupuntura.
Viu? Mas como que eu posso chegar a usar menos agulha? Porque o paciente pergunta, às vezes pergunta, viu, é muita agulha que vai colocar? Não sei o que, não sei o que. Mas antes de ir na abordagem do paciente, há estudos para entender quantas agulhas eu tenho que usar, né? E, obviamente, é um benefício para ambos, né? Ser objetivo, né? Fazer com que o corpo... Então, há muito estudo em cima da neurociência, né? Porque não adianta só entender o campo energético, as emoções para corresponder. Então, aí que está um gancho que eu queria complementar, que muitos já vêm estudando a questão de sentimento, dentro até da nova medicina germânica, mas eles vão para uma área mais ligada às emoções, corpo e alma, que eles falam, mas há uma reciclagem, eles não estão parados. 20 anos atrás, o que eu posso te garantir é que o Yin Yang continua sendo abordado da mesma forma, mas sabe-se que eles estão sempre mudando, né? Então, sim, mesmo os tradicionais, o que faz? Usa-se a sabedoria antiga para manter o contexto principalmente de avaliação, né? Mas a avaliação não é uma avaliação de 20 anos atrás, é entender com que nós estamos em transformações. Isso que eu acho bonito, Ivan, porque é, se você pegar um profissional lá antigo, você vai ver que ele parou no tempo, né? Não é que eles pararam no tempo, eles deixam o tempo levar eles. Então ele sabe que trabalhar com adolescente é diferente do que antes, né? Entendeu? Então isso é muito legal, mas tem sim uma permissão muito bonita em questão da evolução de tratamento. É perfeito, né? Porque, querendo ou não, como você sempre me contou, né? O Yin Yang, já o símbolo dele, é um contexto de estar meio em movimento, né? A simbologia já é estar em movimento, como a nossa energia, como o mundo está em movimento, coisas novas acontecendo, situações novas, evoluções. Você que está estudando também na área da medicina, medicina convencional em si, né? Quantos artigos são publicados a cada dia, né? Tudo está em movimento para buscar novas informações. Se a gente deixar de agregar isso, talvez a gente está deixando de potencializar os nossos resultados também. Como é que você vê essa agregar também na medicina tradicional com a medicina convencional? Hoje, o que eu vejo é o seguinte, Ivan, talvez, não só pelo momento aí, mas o que o mundo às vezes acaba transmitindo. Então, por exemplo, você pega recentemente as Olimpíadas do Japão, onde aquela americana, né, a ginástica lá, ela parou e, enfim, né, ela chamou, o mundo parou porque a parte psíquica atingiu. Se a gente for parar para pensar, quantos anos isso não vem, além do esporte, atingindo as pessoas? E aí foi quando a gente vê dentro de estudos, convivências, desde que seja aqui no UBS, desde que seja, o quê? O olhar, né, às vezes, o paciente diferente. Então, há muitas pessoas que já estão, inclusive, a PUC mesmo tem lá uma vivência muito legal em questões das emoções perante as patologias. Eu achei fantástico isso. Eu acredito que tem bastante lugares que talvez já possam estar em estudo, nos internatos, porque realmente há uma permissão. Dizer que é 100%, não adianta. Se for discutir, a gente ficaria aqui o dia inteiro, porque envolve vários outros interesses. Eu, particularmente, eu fico feliz porque, pelo menos, a gente consegue se familiarizar, né? Então, os estudos que a gente tem, por exemplo, do psicossomático, mas antes de dizer que tudo é emocional, vocês têm que dividir e entender realmente o que está levando o seu psíquico, né? Então, porque é uma coisa muito generalizada, assim, tudo é emocional, mas tudo é emocional do quê? Quando a gente, até uma situação que ocorreu
Ele está assim por causa do emocional, mas você entendeu o emocional dele? Por que que é o emocional? Mas isso aí é trabalho de um psicólogo. Eu falei assim, não, concordo, o psicólogo ele vai abordar como psiquiatra, enfim, mas independente, você como um profissional da área de saúde, você sabe entender por causa da fibromialgia, por exemplo? Ficou o crique, né? Então, esse olhar, ele está começando a difundir mais, e principalmente em estudo, né, Ivan? Você pode ver que hoje muitos médicos estão escrevendo, né? A gente tem aí uma pessoa que já vem há anos, que é o Carlos, por exemplo, um neurocirurgião que, né, ele sempre abordou isso, como vários outros colegas dele também, né? Perfeito, perfeito. E você vê com bons olhos essa associação entre a medicina convencional com a medicina tradicional também, tendo um contexto assim de quando a gente começa ali a estudar um tempo atrás, que é a medicina alternativa, né? Você vai usar Sim. ou esse ou aquele tipo de tratamento. O paciente tem isso, você usa aquilo, ou é possível, às vezes, em algum momento, utilizar um medicamento, outro momento, utilizar outro? É sempre a questão da... Voltando a falar da avaliação, né, Ivan? Quando você pega, por exemplo, histórico de pacientes que eu já fiz acupuntura, já tomei homeopatia, aí vem lá uma carta de um colega que fala, olha, ele tem, por exemplo, esquizofrenia, né? Mas eu vim aqui eu preciso, né, entender a microfisioterapia, porque, enfim... Então, eu acho assim, independente da técnica, primeiramente a gente tem que entender até onde a gente pode ir, em todas, seja até na medicina convencional, enfim. Hoje é muito, eu vejo que como aqui tem bastante médico homeopata, muito acupunturista, então eles vão encaminhando, então é uma especialidade sim que e tem fundamento. Lógico que você acaba às vezes trombando com uma pessoa, eu falei, daí você já está tomando aquelas gotinhas, né? Vai levar umas furadinhas hoje, então assim, enfim, é a cabeça deles. Mas há um certo limite para você atingir e principalmente é onde você vai ter a ênfase. Eu acho, assim, Ivan, que muitos colegas daí, até o pessoal que está assistindo sabe muito bem que muitos não respeitam o limite, não tem aquela humildade. Poxa, eu não estou conseguindo, vou mandar para o Ivan, né? Vou mandar para tal colega, né? Não é minha área, não é minha praia, né? Por mais que não, mas a acupuntura ela vai me ajudar. Olha, a acupuntura vai amenizar isso. A causa, há um especialista para entender esta origem. Vá procurar um amigo Ivan ou vai procurar, enfim, um alopata, né? Eu não quero mais tomar antidepressivo, mas infelizmente 5 anos de química não tem como você desmamar em um dia. A gente vai ter que fazer um desmame até você voltar, porque a química permanece no corpo. Não é assim não está lá, né? Então tudo tem um limite e eu acho que esse limite que muitas vezes falta em muitos colegas, sabe? Em todas as áreas, Ivan, em todas as áreas. Né? Porque o que está acontecendo hoje com as pessoas? Não sei se você aí, o pessoal que você atende, o pânico, o pavor, o desespero do amanhã, né? As dificuldades econômicas, o que vai ser, já começando a perder sua identidade. Então, todo esse contexto é um desespero. Então, são pessoas carentes, pessoas que elas estão num desespero tão grande que caiu ali, não, isso aqui vai me ajudar. Mas não é exatamente isso, né? Você tem que ter, como se diz, colocar ali nos trilhos, né, Ivan? Eu acho que você falou algumas coisas interessantes, que se você não tem uma avaliação precisa, você não vai saber ali o que ele está precisando realmente e o que ele está vivendo. Porque se você avalia esse paciente, você vai saber, talvez, que ele ainda está vivendo a situação, se a situação que ele está vivendo é tão forte que é difícil, às vezes, simplesmente com uma sessão, você modificar todo esse processo que ele está vivendo, porque ele ainda está vivendo a situação. É diferente de um paciente também que
viveu lá 20 anos atrás e hoje você vai trabalhar para aliviar o sintoma dele. Mas se o paciente Uhum. ainda está no meio desse problema, né, no meio do caos, né, no meio da situação, talvez a gente vai precisar de um auxílio de outros profissionais, um auxílio do medicamento, um auxílio de outras terapias que possam potencializar esse resultado, né, e não descartar completamente, né, ou você faz isso ou faz aquilo. Então, essa complementariedade eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais, porque eu acredito que cada vez todos os métodos estão estudando mais e mais o conhecimento. E Por aquela exemplo, pessoa que... até desculpa, quando eu estou, Não, a questão, vamos supor, quando a gente está realizando uma acupuntura e você tem lá, né, supostamente uma estagnação ou alguma coisa que dentro da avaliação apareceu, você pode desbloquear, né? A gente usa o traumático ali da microfisioterapia para facilitar a imposição de mãos, né? E aí, por exemplo, até essa questão de número de agulhas, o que fez a gente trabalhar com menos agulhas, justamente essa questão de quando você está avaliando o feedback, já dá aquele estalo, já começa a acender a sinapse, e quando a pessoa deita, 4, 5 agulhas já é suficiente, não precisa né? ficar igual o porco-espinho. Não, 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 não. Não, não precisa. Então, isso para mim, né, eu, Luciano, dentro desses 20 anos aí que a gente tem de trabalho juntamente com as demais técnicas, como microfisioterapia e as demais, isso facilitou muito, vem facilitando no sentido, facilitando no entendimento de ser mais objetivo, né? Então, a homeopatia, os florais de Bach, até mesmo quem vai trabalhar com essência, quando você tem esse domínio da fitoterapia, tudo é importante, porque o que que acontece? Você não vai só ficar preso durante lá uma hora que você ficou no atendimento. Eu chego em casa, eu vou fazer um chá, eu vou colocar uma essência. Então, o meu ambiente, né, o meu território, ele está protegido, porque a gente sabe muito bem, né, Ivan, como a importância dos fatores externos para tentar nos prejudicar, né? Ou até mesmo reviver e querer te cutucar uma coisa que você não está querendo desapegar, né? E aí o corpo responde. E essa questão que você falou ali, que é interessante também, que a gente não pode, talvez, sobrecarregar o corpo do paciente com muita informação, né? Colocar 30 agulhas, mais fazer a micro ao Não, mesmo tempo, mais jogar um floral junto, e às vezes você vai sobrecarregar uma informação que às vezes não vai trazer o efeito que deveria. Então, não. volta-se aquele processo da avaliação. Quando você faz a avaliação mais precisa, você vai lá nos pontos específicos que você precisa trabalhar. E aí eu acho que interessante que você falou ali, se essa técnica não trabalha também com trauma físico, talvez eu possa fazer um desbloqueio físico aqui, mas usar, às vezes, a agulha naquele outro ponto ali para energizar esse campo e fazer com que a resposta seja mais eficiente também. É mais ou menos isso. Sim, porque o desespero que você vê que muitos chegam até você, dependendo até, você sabe melhor do que eu, a fase que ele está, né, se está ativo ou não, você tem que entender que o corpo dele precisa trabalhar. Uhum. Então, o que que a gente faz? A gente primeiro limpa o terreno, deixa ali o terreno, deixa esfriar as coisas, aí na próxima você vai conduzindo. Porque se você vem com um caminhão de informação, você vem com um caminhão de atendimento, realmente você sabe que pode explodir, né? Então, entender o tempo do paciente. Ah, mas quantas vezes eu tenho que vir aqui? Então, deixar claro que a gente precisa, né, independente até da técnica, eu falo isso para todo, que a gente tem que entender o tempo do paciente, né? Às vezes, o tempo, a necessidade que ele acha, não é o tempo da cura dele, ou seja, do procedimento, A né? É a mesma urgência, coisa. né? Imagina, então, tipo, Ivan, tô com um CA na mama e eu sei que isso vai me ajudar. Em uma sessão vai sumir. Não é assim, a gente sabe, às vezes, até a sua abordagem na Origens, não, beleza, tal, tal. Você faz o seu atendimento, mas chega em casa, eu vou abrir um álbum, eu vejo lá minha mãe. Meu Deus. Então,
tem um processo. Tudo o nosso meio externo faz com que a gente, às vezes, permaneça, né? Então tem que ter o tempo, né? Reativando cada vez mais aquela informação, né? Reativando e reativando. Então esse é o terreno que o Luciano falou, né? De se a gente fica revivendo a situação de estresse, eu vou sempre permanecer no problema. Então, se eu tô no luto de uma pessoa e eu continuo pensando naquela pessoa o tempo inteiro, revivendo aquele luto, eu não tô saindo daquele processo. Eu tô num relacionamento abusivo, onde que a mulher chega em casa e sofre um abuso psicológico dia após dia, ela não está saindo do problema. Então, esse ambiente, né, ele vai moldar os sintomas daquela pessoa também. Uma coisa que eu queria saber, Luciano, curiosidade agora, com toda essa abordagem, assim, você foi lá para o Japão, você foi para a China, volta para o Brasil, com esse conhecimento da medicina tradicional chinesa. Como foi começar a aplicar isso na prática? Lá atrás, né? Lá no comecinho, vou fazer tudo no tempo. Foi fácil iniciar? Foi fácil? Como foi entrar no campo de trabalho? Não foi fácil. Por mais que, eu falo assim, por mais que todos já tinham, né, conhecimento da acupuntura, que já tinha feito tudo, mas não foi fácil porque o estilo, né, o estilo que eu digo assim, o que nós tivemos de convivência lá é diferente daqui. Então, vai desde agulhas, desde aplicação, foi difícil, sabe? E eu não vou mentir para você que ainda há algumas dificuldades, tá? Há algumas dificuldades, sim. Mas não foi fácil. E isso, não vou aqui, né? A gente sabe que essa adaptação, principalmente aqui dentro, gera uma certa insegurança, né? Então você se questiona, meu Deus, e agora? Como que eu vou adaptar aqui no Brasil? Então foi bem difícil, né? Por mais que você está atendendo uma colônia japonesa que sabe que, mas não foi a mesma coisa. Igual eu te falei lá no início, eu aprendi japonês com a minha avó, mas cheguei no Japão, né? Então foi o nosso hoje e o que foi ontem foi bem difícil e assim eu creio que sempre vai estar mudando, mas não foi fácil, não foi. Mas não foi fácil, mas foi importante para hoje, né? Então esse é o lado bom da história. Cada obstáculo é um aprendizado, né? Esse ponto de vista que você deixou aí sobre essa adaptação, muitas vezes tem pessoas que desistem, tá? Partem para outra área. E eu vejo assim que quando você fixa realmente no que você deseja, se tivesse que fazer novamente eu passaria tranquilamente, porque eu sou muito grato. Por mais que as dificuldades não foram só lá, e acho que dificuldades, na verdade, são ciclos que a gente tem que resolver. Mas a adaptação de qualquer profissional, a partir do momento que você, como eu falei muito sobre a permissão, sobre na avaliação para buscar o melhor método de tratamento, se permita-se, né? Se permita-se ser feliz no que se faz, no que se ama, que as nossas frustrações que pode até surgir e as inseguranças, elas acabam sendo amenizadas, vamos dizer assim, né? Então, esse fator do impacto, né, no trabalho de aceitação e, enfim, de adaptação, foi um dos pontos, assim, bem marcantes, mas a gente consegue, sim, vencer isso aí, né, Ivan? E essa relação, né, de aprendizado, ela é um processo que nós antigamente não tínhamos. Ali você ainda tinha bastante pessoas que vinham dessa cultura da medicina tradicional chinesa ali, né, na região, e que já conhece um pouco essa relação das emoções, já sabe que a emoção interfere de alguma forma, porque isso é um contexto cultural. Às vezes quando a gente vai para um local onde que ninguém quer saber que a emoção interfere no físico, parece que tem um bloqueio a mais para receber. Você teve dificuldade com as pessoas que não conheciam a medicina tradicional chinesa e que você começou a abordar esse contexto que emoções poderiam interferir no físico deles, né? Não só da medicina tradicional, né? Como outros cursos que você fez que abordam sim. as emoções. Foi um pouco difícil inserir na mentalidade das pessoas? Foi.
Eu nunca esqueço o primeiro paciente em Curitiba, quando eu comecei a atender fora. E aí, numa questão de avaliação e tudo mais. E aí entrou o contexto de entender um pouco sobre a gestação, né? Como que foi a gestação? Imagina um alemão de quase 2 metros de altura. E, cara, isso para mim, hoje eu dou risada, mas no dia eu falei assim, cara, eu nunca mais vou vir aqui para Curitiba atender. Eu cheguei e aí avaliando, assim, eu perguntei, viu, mas teve algum evento assim marcante relacionado à gestação e tal? Cara, mas na hora ele olhou para mim e disse assim, o que que tu tem a ver com a minha gestação? Eu vim aqui para ser atendido porque eu tenho uma lombalgia. Ficamos claro? Falei, caraca, meu. Falei, meu Deus. Então, assim, tipo, isso para mim. Eu falei, é a primeira e a última vez que ele vai vir, logicamente, né? E aí, imagina o meu estado, né? Aí você imagina o conflito que eu entrei, né? Putz, passou inúmeras coisas na minha cabeça, inclusive de não voltar mais para Curitiba. Uhum. Você sabe que eu tenho contato com ele até hoje. Então, ele falou assim, não me interessa o que você abordou, assim, inclusive falou. Faça ali porque minha lombalgia melhorou. Então isso... Mas sim, Ivan, teve muitas pessoas, cara. A abordagem foi bem difícil no começo. Muitos desenvolveram até questões religiosas, né? Muitas vezes pessoas que até a própria religião não aceita. Já me perguntaram Uhum. se as agulhas são do Buda, né? Sério. Então eu não vou fazer acupuntura. Quando eu fazia um trabalho aqui na prefeitura em Prado Ferreira, por exemplo, teve pessoas, né, assim, de uma crença lá, né, de uma religião que falava que não ia fazer porque as agulhas eram do Buda, né? Então, eu até fiz um workshop dizendo que não tem nada a ver agulha com Buda, Buda com medicina tradicional chinesa, não tem nada a ver. Religião é religião, ciência é ciência, enfim, né? Esse foi... Hoje eu dou risada, mas na época eu chorei, viu? E eu acho que é uma coisa interessante se perguntar dentro da avaliação mesmo, né? Porque se você sabe qual é a cultura religiosa da pessoa, tu também sabe até que ponto você pode abordar algumas coisas, até que ponto você tem que ser de um jeito ou de outro dentro da terapia. Porque às vezes você Olha, querer implantar alguma informação, uma crença diferente do que ela viveu a vida inteira, vai dar mais bagunça na cabeça do paciente do sim. que às vezes auxiliar, né? Ó, a gente aqui tá falando, mas tem aqui presente aqui, ó, é o Dr. Farad. Ele é do Irã. Ele estudou comigo aqui lá, estudou na época na China. Você vê, no Irã, ele sempre fala essa adaptação. E tudo isso que a gente está falando, é o triplo pior, cara. Ele é médico, infectologista e fez acupuntura, está aqui, não sei se você consegue ver aí. Sim. Uhum. Meu, até é uma pessoa, se quiser um dia até bater um papo, é muito bom, cara. Essa questão de culturas. Você imagina no Irã, meu. Mas que bom. Bom saber que ele está aí E, presente. e aí essa questão de adaptação ali à cultura brasileira, vir para o Brasil, aplicar no Brasil, como que você fez para contornar essa dificuldade inicial? Você tem alguma dica? Claro que talvez para você possa ter demorado um pouco mais tempo, porque quando a gente é um dos primeiros a trabalhar um pouco numa área, sem ter tanta informação de lives, sem ter tanta informação online para a gente buscar e pesquisar como fazer isso, como evoluir no atendimento, como entrar no mercado de trabalho, como agregar conhecimento para as pessoas novas aqui no Brasil saberem que a medicina tradicional chinesa ou o meu conhecimento vai ser importante. Foi de formiguinha em formiguinha? Você foi indo de pouquinho em pouquinho? Ou você tem alguma dica ali que você fez e que surtiu efeito para o resultado fluir melhor, assim, no número de agenda, de você conseguir adquirir mais pacientes, de você conseguir fazer com que as pessoas realmente conhecessem mais o teu trabalho? Ivan, eu diria que foram duas etapas. Teve a formiguinha, tá? A formiguinha que eu digo é justamente
É aquele momento que você fica observando e entender, né, até que ponto que eu posso ir, o que realmente vai agregar. Não é somente o que vai agregar, é o que eu estou fazendo e eu estou me sentindo bem, né? Uhum, Porque não adianta nada usar uma metodologia que para eles aqui é, mas que eu, para mim, não vai dar efeito, né? uhum, Então, eu vejo assim que é um trabalho de lapidação. Eu tive que lapidar muito isso. Eu tive que literalmente se enquadrar como o paciente, como eu já fui paciente, e aí sim, dentro do trabalho de estar realizando, de crescimento profissional, né, foi fluindo, né? E é lógico que momentos onde nós estamos estagnado não vai fluir, né? uhum, Então, por exemplo, a gente se pergunta, mesmo lá quando nós estamos começando algo num lugar que nunca teve isso, se olha no espelho, eu estou preparado? Porque as pessoas, por mais que não tenham conhecimento que você pode achar que terá, vai ficar muito mais pesado se você não confiar no que você está fazendo. Então, se a confiança não estiver em primeiro lugar, você pode estar, de repente, lá na China fazendo microfisioterapia, pode estar lá no Irã, aqui, o Dr. Farad aqui, aplicando qualquer técnica. Você vai falar assim, mas lá no Irã não vai funcionar microfisioterapia, vou levar um tiro na testa. Não, eu acho que a confiança, né? Lógico que falar é fácil, mas quando a gente está começando, a confiança, ela é um ponto chave. E isso, para mim, eu falo formiguinha, porque eu tive meu tempo de entendimento, né? Eu tive esse tempo de entendimento e depois a gente foi agregando a isso. E o que eu não tenho vergonha de dizer que as etapas, né, que a gente passa na nossa vida, porque nós também, como seres humanos, a gente tem as nossas dificuldades. Então, esse momento faz com que a gente tenha essa compreensão de altos e baixos, de poder evoluir, de poder crescer. E realmente aí você tem como abraçar a confiança no que você está fazendo. As pessoas muitas vezes na pós sim perguntam, mas eu tenho medo de colocar agulha. Pratique, né? Tudo é prática. Mas e se eu chegar para o paciente e falar isso na avaliação? Primeiro se apresente, explique. As informações é importante em todos os sentidos e saibam falar, né? Palavra tem poder, a gente sabe disso. Então, isso eu você vê, a gente tinha né, dificuldade de falar, né? Era muito difícil para mim. Então, isso foi difícil, porque às vezes o paciente ficava te esperando você explicar mais. E às uhum. vezes eu não tinha essa captação, né? Então eu sofri. Então eu tive que lidar com isso. Você falou, por exemplo, sua mãe, né, professora. Eu saí da faculdade e falei assim, a última coisa que eu vou fazer é dar aula. Olha o que eu faço, né? Sim. Então, não tem essa história. Tudo vai se conduzindo, vai se lapidando, e aí sim você tem o sucesso, né? Você tem, não digo sucesso, você tem o prazer de estar realizando e chegando nos seus objetivos, independente de quais sejam. Você tem essa linha, eu, Luciano, pelo menos venho. Eu ainda estou num processo. Por que eu falo que ainda estou no processo? Mantenho o yin yang. Estamos evoluindo, né? Saber de tudo, Neca, a gente está evoluindo, né? É bem E, isso, né? e conforme você foi falando, veio uma retrospectiva do meu histórico também lá de trás, tá? Porque uma coisa interessante é assim, você falou um passo a passo ali, né? De a confiança em si, né? E a confiança em Aham, si, ela está baseada também em praticar e você estudar aquela informação. Então, sim. por mais que por mais que minha mãe, né, era professora, por mais que ela me deu aula também, por mais que eu vivi no contexto, eu era extremamente tímido na minha infância e adolescência. Tanto é que o meu TCC de faculdade foi ruim, sabe? De falar em público ali na hora de expressar, é péssimo.
Mas o que que eu fiz? A partir do momento que eu sei as minhas dificuldades, eu preciso potencializar as qualidades e estudar para contornar esses obstáculos. E aí uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei na pós-graduação é fazer curso de oratória. Eu fui fazer o curso de oratória para aprender a falar em público. Sim. Porque se eu não sei falar em público, o que que eu preciso fazer? Trabalhar aquilo que eu não sei. Então, Sim, eu sim. acabei fazendo 2 cursos de oratória para fazer com que eu pudesse, talvez, fluir um pouco melhor. E não só isso, eu fui olhar o porquê que eu tinha um bloqueio em falar em público. E aí eu descobri o que que eu vivi lá na escola, lá na infância, com 7 anos de idade, que fez com que eu, em uma apresentação, as pessoas deram risada da minha cara. E aí falar em público era um problema. Porque é o medo que as pessoas vão dar risada na minha cara. Então, o que eu preciso fazer? Mexer no bloqueio emocional que eu tenho e potencializar o que as pessoas falam como uma forma de você falar melhor. Então, buscar um curso que me ensine a fazer. Então, como que eu posso ter confiança no que eu faço? Vou fazer o que eu não consigo fazer, melhorar aquela potencialidade. Mas, eu não consigo, dentro de um curso novo que eu estou fazendo, potencializar esse resultado. Se eu não consigo, talvez eu tenha que fazer um atendimento voluntários. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer quando eu entrei na área da emoção, né, é atender crianças carentes. Ou outras pessoas atendem idosos, ou outras pessoas atendem outros contextos, né? Cada pessoa de uma forma diferente, né? E se eu consigo praticar essas noções, eu consigo fazer com que eu fique mais confiante, né? Se eu consigo praticar e ver, deu resultado lá, deu resultado aqui, eu vou criando uma capacidade maior. E uma coisa que eu incentivo os alunos é essa de, por que não converse entre vocês para um atender o outro? Né? Vocês podem se atender e um já sabe se o outro está indo no caminho certo, um se ajuda para que possa crescer. Né? Antigamente ali nas aulas presenciais, por exemplo, de acupuntura, não dá para fazer online. Mas na aula presencial, um aluno faz do outro para você ir praticando. E é da mesma forma, você pode treinar depois, né? Você pode se encontrar na clínica de um, de outro, ou se o método pode ser feito online, podem conversar vocês e às vezes trabalhar para treinar isso, porque é através da prática que você leva a confiança em si mesmo. Se você não pratica ou não vê os pontos fracos que você tem, não olha para aquela dificuldade, você não contorna com informações que possam auxiliar, você vai ficar naquele outro contexto que tu falou, estagnado. Que você falou, se eu estou estagnado, como é que as coisas vão fluir na minha vida? Se eu cheguei numa cidade e eu estou estagnado com aquela informação, ou se eu estou estagnado com relação ao padrão de divulgação, né? Então, se as pessoas não me conhecem ainda, quando eu cheguei na cidade e que eu comecei a atender, eu comecei a divulgar no jornal, comecei a divulgar de uma forma ou de outra, eu comecei a ir nas clínicas de outros profissionais para levar um panfleto e falar o que eu faço, para as pessoas saberem o que eu faço, porque se elas não sabem o que eu faço, não tem como elas falarem ou indicarem alguém, ou não tem como irem até o consultório. Então, esse ponto de estagnação é ficar parado ali, esperar que as pessoas venham até a minha porta, também não vai funcionar, né? Não vai. Olha, Ivan, essa questão da prática, eu falo que eu nunca, nunca me furei tanto quando eu estava estudando e até mesmo quando a gente, eu imagina, né? Você, puxa vida, eu tô com essa dificuldade em adaptar aqui com o pessoal no contexto mais tradicional, né? Então eu vou buscar no meu organismo, né? Buscar amenizar essa ansiedade. Mas vai trabalhar a confiança? Lógico que vai. A partir do momento que você sente que você está menos ansioso, você está confiante. Então, aí você justifica que você pode trabalhar a confiança. Você vê como que é a diferença, né? Se a pessoa chega assim, Ivan, eu quero trabalhar a minha confiança com as agulhas. Aí você pensa, aí você entra lá na neurociência, o que vai entrar na via aferente? A confiança, né? Que é um sentimento. Então, a partir do momento que você trabalha o contexto, que você sabe muito bem, né, sobre a questão da causa, da origem, o corpo agradece, o corpo vai reagir. E lembrando que a ação tem reação, então o padrão do Yin Yang é bem isso.
Então, a partir do momento que eu comecei a ter medo, insegurança, e falei, nossa, agora lascou, não vou conseguir, né? Mas, pelo contrário, Ivan, depois com o tempo, a recepção foi tão bonita, assim, eu vejo que foi um dos momentos muito marcantes na minha vida, que começou a abrir muitas portas e muito rápido, no sentido de que eu nem imaginava. Tanto que quando eu atendi a primeira vez o Afonso em Umuarama, quando ele foi divulgado, inclusive você foi lá na clínica da Elk, a hora que eu olhei para ele, falei, meu, eu vou atender o Afonso, cara do céu, e agora, né? Vou jogar 40 agulhas, uma tem que acertar. Mas aí que tá, você deixa fluir, então você vai, e as coisas foi, você vê a sincronia dali, eu já caí para micro, né? E daí foi indo, foi indo. Por isso que é bem essa questão, volto a repetir, é a permissão, Sim, né? sim. Se for falar assim, qual que é o gancho que você daria para quem está começando, né, a vencer as suas dificuldades no trabalho, se permita, né? Porque daí o paciente vai permitir, não vamos nem falar o paciente, a vida vai permitir com que você tenha o seu crescimento e, obviamente, a sua evolução. E eu anotei uma frase que tu colocou antes, que é a frase assim: se permita ser feliz no que faz, no que ama. E aí a coisa tende a fluir, né? A partir do Sim, momento que você se permite fazer o que faz, permite ter confiança em si ali e fazer as coisas que geram essa confiança aumentar, sair dessa zona de estagnação, fazer com que a coisa comece a fluir na tua vida, a tendência é que você ame quem você é e ame o que você faz. E aí, quando sim, a gente ama quem a gente é e o que faz, aí a gente está na completude, né? A gente está bem. Não que não vai ter as oscilações, como você falou antes, que sim, o mundo é cíclico e a gente vai estar sempre trazendo coisas novas, o mundo vai trazer coisas novas para você estudar, evoluir, mas o mais importante é você estar pleno com a sua essência, pleno contigo mesmo e sabendo que você pode sempre estar evoluindo e que talvez essas situações novas, esses pacientes novos, essas informações novas não sejam para ti ser uma âncora que te prenda lá atrás, mas que seja uma forma de sim, você crescer, fluir e evoluir cada vez mais, não é? sim. Ivan, tem um tempo de contar o que ocorreu semana passada com o professor sobre Conta aí, justamente isso? conta aí. É, ele tem, sei lá, 74 anos, da Academia da Medicina Chinesa. E toda vez, né, quando tem algum convidado, vem a crítica ou a conspiração de que o Covid, enfim, o vírus veio lá da China, enfim, tudo mais. E ele agora falando sobre essa questão da oscilação que a gente tem, isso daí foi muito marcante para mim, porque veja bem, há padrões que a gente sabe que as pessoas quando elas entram, né, começa a ficar ruim, 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 e aí fica e não sai, e ali começa, obviamente, a evoluir doenças. E aí um, um participante, não sei se foi da Austrália, enfim, que ele perguntou, foi assim, como que você aguenta a pressão da mídia, seja até mesmo aqui alguns colegas falando que esse caos mundial a China é responsável. Cara, foi um sorriso de sabedoria. Na hora eu falei assim, ele começou a rir. Daí todo mundo ficou assim. Aí ele olhou e falou assim, sabe qual que é o bom da vida? Que dentro dessas emoções que na verdade está sendo um julgamento dentro da minha cultura, né? Por eu ser chinês, tem um lado bom, porque o mundo está aprendendo a valorizar. Cara, aquilo para mim, valorizar coisas que muita gente não valoriza. E outra, o lado bom é que se você está julgando, e o que você faz na sua vida para não ser julgado? Você lembra uma live que a gente fez da moeda que tem os dois lados? Isso eles aplicam muito. Então, lógico, teria todo motivo para ficar desanimado pela crítica e tudo mais, mas a sabedoria de você saber usar o outro lado, que aquilo faça você crescer e aquele que está te criticando
ou aquela frequência negativa que está querendo chegar a querer te derrubar, a gente tem que agradecer. É aquela velha história, mas eu tenho que agradecer que eu estou mal? Sim, agradeça. Porque daí você não vai entrar em estagnação. Você quer sair dessa zona de conforto de estar ruim? Vamos fazer alguma coisa. Né? É lógico que quando a gente fala, mas falar é fácil. Falar é fácil. Mas se você dá o primeiro passo e agir, você vai ver que é muito mais fácil. Né? Levanta da cadeira, comece a fazer uma caminhada, faça criar sinapse, faça criar estímulos. E aí sim, você entra em coerência. E lembrando que... Por que eu dei esse exemplo, Ivan? Porque ele, no final, ele disse... porque o mais importante do que você fez, essa crítica, é saber que sempre haverá, e eu sempre vou agradecer, porque isso faz o meu crescimento. E eu espero que para você também seja um crescimento, no sentido de crescimento profissional, de pesquisas, porque você tem que pesquisar, estude para você saber falar o que está sendo dito. Isso foi perfeito, assim, sabe? E é bem isso que você, né, a gente acabou de comentar, que quando se faz aí com amor e vontade, as coisas vão fluir, sim. Perfeito, perfeito. Obrigado de coração, Luciano. E como toda live a gente faz no final, um contexto assim de uma foto, né? Um print da tela aí, pedir para cada um aí, faz um print da tela, coloca nos stories se foi interessante, se você gostou, um insight, ou aquela frase que eu coloquei, né? Se permita ser feliz no que faz, no que ama, para que fica como marca dessa live de hoje e para que outras pessoas possam buscar também esse conhecimento, buscar essas informações e talvez saber que podemos integrar informações, culturas, podemos nos adaptar e podemos crescer. Então um sorrisinho aí, Luciano, né? Só não pode fechar os olhos. Eu faço com o olho abertão e você com o olho fechado. Tá. Difícil. Isso para o japonês é difícil, né, Ivan? Não, complica, né? E aqui é mais complicado fechar. Obrigado de coração, Luciano, mais uma vez aí, disponibilizar todas as suas histórias, todo o seu conhecimento aí. Um dia desses vamos fazer de novo uma live com comida, né? Fazer refeição, cozinha com o Luciano. Ivan, você sabe que, né, o pessoal deixar sempre aqui meu testemunho que o Ivan, ele é uma das pessoas responsáveis de tudo que eu venho, né, em evolução pessoal e profissional. Só que é aluno aí dele, amigos, e quem não é, siga esse cara que realmente é o cara, não é para puxar o saco não, mas eu tenho uma eterna gratidão. Ivan, muito obrigado. Sempre é um prazer poder estar conversando contigo. E vamos de repente, uma cozinha, sai. Não vou falar os pratos típicos, né? Seja um gato, um cachorro, senão alguém vai me denunciar aqui. Tô brincando. Não vai dar muito certo. Não, deixa. Mas obrigado, viu, Ivan? Obrigado, pessoal que esteve aí, os amigos, né? Os colegas. Isso é muito importante, a comunidade de origem aí que eu vejo, eu fico muito feliz, né? São pessoas iluminadas aí, a Ju, enfim, várias pessoas que acabaram de entrar. Mas obrigado, Ivan, muito obrigado mesmo. Então aproveita aí, você que não segue, ó, Dr.L. Irata, para você seguir também o Luciano e saber um pouco mais dessa junção de informações. Obrigadão, Luciano, até a próxima, um abraço a todos, tchau!